Bem, muito bom dia a todos. Penso que já estamos em condições de poder arrancar com esta conversa cruzada, a penúltima desta edição do Festival Literário. E temos como tema Todos os lugares são no estrangeiro, é uma citação de Herbert Welder. Vou apresentar aqui os nossos convidados para este tema. Curiosamente, dois são estrangeiros. Enfim, se é que os brasileiros podem ser considerados estrangeiros em Portugal. É apenas uma pequena provocação. Temos o Luís Rufato, que foi antigo jornalista, e, portanto, esteve também recentemente na edição do maior evento literário do mundo, a Feira do Livro de Frankfurt, de resto onde o Brasil teve, enfim, ficou como convidado. Foi um país que esteve em particular destaque nesta feira. Este antigo jornalista, enfim, eu posso considerá-lo antigo ou ainda é jornalista? Não, sou antigo. E, portanto, nesta altura, dedica-se única e exclusivamente à literatura desde 2003. Portanto, tem várias obras publicadas, enfim, na área do romance. Posso enumerar alguns, por exemplo, Eles Eram Muitos Cavalos, um livro que foi premiado. Também recebeu, enfim, outras distinções, como o Prémio Casa de las Américas em 2013, portanto, recentemente premiado. Passando aqui ao lado, um português, naturalmente natural do Porto, Manuel Jorge Marmelo, também é jornalista, ainda continua a ser jornalista. Desempregado agora. Isso é um problema enfim, que atravessa a nossa sociedade e, obviamente, também a comunicação social. Curiosamente, tem vários livros, e há pouco falávamos aqui com alguém que o veio cumprimentar, que comungava um pouco da ideia que eu tenho relativamente à sua obra, enfim, os títulos provocadores das suas obras. O Homem que Julgou Morrer de Amor, por exemplo. Português Guapo e Matador, é outro dos títulos. As mulheres deviam vir com um livro de instruções. Isto aqui, com o manual de instruções. Eu não sei se isto aqui... Sim, eu não sei se isto aqui, enfim, é um bocadinho provocatório, com certeza, mas... Um bocadinho, sim. Vamos deixar isto depois mais para a frente para o debate. Ao meu lado, Alexandra Lucas Coelho, foi jornalista também... Sou jornalista. Sim, jornalista, quando eu digo foi, da empresa onde eu trabalho, que é no grupo RTP, e, portanto foi da Antena 1, e nesta altura também envereda um bocadinho pela escrita e ganhou recentemente o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores, 2012, com E a Noite Roda. E ali temos mais um estrangeiro, para falarmos enfim, deste tema que tem a ver com Todos os lugares são no estrangeiro, Paulo Scott, escritor brasileiro, que também tem várias obras, por exemplo, O Habitante Irreal, também recebeu, enfim, distinções e foi vencedor de alguns prémios. Sem mais demoras, vamos avançar para a conversa, enfim, pedindo aqui aos nossos convidados que deem o seu ponto de vista sobre este tema. Talvez comece por onde apresentei, o Luís Rufato. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom. E o que é que lhe diz isto, enfim, este desafio que foi lançado pela organização? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Para mim, assim, é um prazer enorme estar aqui. Eu não conhecia a Madeira, agora fiquei conhecendo. E mais ainda, é um prazer imenso estar aqui nessa mesa, porque estou entre amigos, então eu me sinto mais à vontade, né? Eu estou aqui com o Paulo Scott, que, no meu ponto de vista, é um dos melhores escritores brasileiros contemporâneos. Eu não estou falando isso, eu já falei para ele, já falei em público, já falei em todos os lugares. Então, a Alexandra, que é, além de uma grande jornalista fantástica, também é uma grande romancista e é grande amiga minha. Tivemos a oportunidade de estar em vários lugares juntos, não? E o Jorge Marmelo, que é um conhecido antigo, né? Nós nos conhecemos há bastante tempo. Aliás, tinha muito tempo que a gente não se via, sim, né? Sim, e não tive a oportunidade de rever. Então, para mim, estou realmente em casa, né? Bom, com relação... Bom, da mesma maneira que eu estou em casa aqui nesse lugar aqui no palco, eu estou no estrangeiro. Aí eu vou pegar o gancho aí do tema da mesa. Eu acho que, de certa maneira, eu, pelo menos, me sinto estrangeiro todo o tempo, e por razões as mais diversas, por razões biográficas e por razões, digamos assim, geográficas. Por razões biográficas, porque assim, eu fiz um trajeto pessoal dentro da sociedade brasileira que é absolutamente inusitado, por ter nascido numa família muito pobre. Minha mãe era lavadeira de roupas, analfabeta, meu pai era um pipoqueiro semi-analfabeto, e evidentemente, portanto, na minha casa não havia livros. E alguém com esse perfil
né, pode ou virar presidente da República, né, como Lula, né, ou nada. Eu estava destinado a ser nada e acabei virando escritor absolutamente por acaso. Então, assim, eu me senti sempre e me sinto até hoje, mesmo entre os meus colegas, eu me sinto absolutamente deslocado, porque eu cumpro uma trajetória bastante singular e, enfim, não tenho... eles são muito mais bem preparados do que eu, de todos os pontos de vista, inclusive social. Eu me sinto socialmente sempre um estrangeiro em qualquer lugar que eu vá. Eu sempre acho que alguém vai se levantar e falar: o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seu, não. Sabe? Eu sempre falo que eu poderia, por exemplo, quando eu visto se eu vestisse um terno Armani, as pessoas dizem: lá um pobre vestido com um terno Armani. Né? Vocês verem o grau de estrangeirismo que eu me sinto socialmente. E do ponto de vista geográfico, imagina, a minha família, eu sou descendente de avós, meus avós eram italianos, meus avós maternos, meus avós paternos portugueses, vivendo numa comunidade italiana em Minas Gerais, que não é muito comum. Minas Gerais não é um lugar de destino, não foi um lugar de destino óbvio para os italianos. O destino mais óbvio dos italianos ou era São Paulo ou Rio Grande do Sul, onde nasceu o Paulo, que embora o Paulo não é descendente de italianos. Então, assim, do ponto de vista também, digamos assim, de geografia, está tudo errado. Eu me lembro que na minha infância, na minha casa, já também deslocado, porque a minha mãe e meu pai se mudaram para uma outra cidade que não era uma comunidade italiana, era uma comunidade portuguesa. E lá era muito estranho, porque nós comíamos comida que hoje eu acho não, hoje são sofisticadíssimas, e na época as pessoas achavam estranhíssimas que nós comêssemos, que era, por exemplo, comer macarrão com flor de abóbora, né, que a gente comia porque a gente comia. Eu achava que a gente era tão pobre, né, que eu comia macarrão com flor de abóbora, e depois eu vim descobrir que macarrão com flor de abóbora é uma coisa sofisticadíssima, né? Então eu me sinto um pobre sofisticado, é bacana isso, né? Comia flor de abóbora empanada, que é uma delícia, e que é uma comida muito típica do norte da Itália também. Muito típica não, mas é uma comida que se come no norte da Itália. Eu comia uma coisa que se chamava... Eu até muito pouco tempo eu achava que era uma brincadeira. Lá na nossa colônia a gente comia de manhã, não tinha pão, a gente comia uma coisa chamada piada. E piada em Brasil é anedota, né? Você fala: vou contar uma piada de português, né? E eu achava que aquilo lá eles chamavam aquilo de piada, eu sei lá por quê. E depois eu descobri que não, realmente chama piada ou piadinha, é a mesma coisa. Então eu sempre fui um pobre sofisticado. Então eu me senti sempre, a vida inteira, absolutamente estrangeiro. E continuo me sentindo estrangeiro. Mas não se sente desconfortável com o fato? Totalmente desconfortável. Eu aqui, por exemplo, agora, eu sou uma pessoa... Aliás, nota-se, não é? Pelo seu conforto. Sim, não, mas é porque, na verdade, o que a gente faz, ou pelo menos o que eu faço, a gente inventa uma persona, né? E, então, todas as vezes que eu vou falar em público, as pessoas falam: nossa, você é super à vontade e tal. Eu falei: sim, eu saio daqui, tenho que deitar e dormir, porque eu fico tão cansado que eu fico, de tanto esforço que eu faço para ser natural. Vamos assim tanto, não é? De estar aqui a falar. Essa naturalidade, aliás, na literatura também é assim, né? Quanto mais artificial você faz, ou seja, quanto mais literário, quanto mais artifício você usa na literatura, mais ela parece próxima da realidade. E quanto mais real você tenta ser, menos próximo da realidade ela é. Uma coisa estranhíssima isso. Bom, enfim, mas só para fechar o meu raciocínio, eu me sinto, sempre me sinto, e eu acho que vou morrer me sentindo esse ser completamente deslocado do ponto de vista social e completamente... Por exemplo, eu sou um mineiro em São Paulo, né? Então também isso, a tal ponto que eu... Há muito pouco tempo entendi, tem uma frase que as pessoas falam: não tem onde cair morto, né? E eu nunca tinha entendido muito bem como não tem onde cair morto, e eu me sinto uma pessoa que não tem onde cair morto. Por quê? Vejam bem, eu nasci em Cataguases, que essa cidade onde eu nasci não é a minha cidade, porque eu só nasci lá, minha família não é de lá, venho de outro lugar. Então não vou querer, quando morrer, ser enterrado lá, porque eu faço questão de ser enterrado. Não quero ser cremado, não, esse negócio de cremar não é comigo, eu quero ser enterrado. Então, assim, não quero ser enterrado em Cataguases, que não é a minha cidade. Estudei em Juiz de Fora, que é uma cidade próxima, também não quero ser enterrado lá, porque Juiz de Fora não é a minha cidade. Não quero ser enterrado em São Paulo, porque o metro quadrado em São Paulo de cemitério é um absurdo. Vocês não têm ideia.
a especulação. Não, mas é mais caro do que comprar um apartamento. Um metro quadrado é assim absurdo. Então, não tem dinheiro para ser enterrado em São Paulo. Então, me restaria, talvez, ser enterrado na colônia, em Rodeiro, de onde veio a minha mãe, essa colônia italiana. Mas eu não quero ser enterrado lá, porque o cemitério lá é feio pra caramba. É horrível, vocês não têm ideia de como é feio. E toda vez que chove, a chuva vem, a água vem, leva todos os ossos, leva tudo para baixo. Assim, é um horror. Deve ser desconfortável. Muito desconfortável. Então eu não quero ser enterrado lá também. Então eu hoje tenho esse dilema. Eu sou um homem que não tem onde cair morto. Então por isso que eu não posso morrer por enquanto. Então vão ter que me aguentar bastante tempo. Vai andar à procura de lugares no estrangeiro, não é? Mas é isso. Mas era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Alexandre Lucas Coelho, e tu? Vindo à Madeira, sentes-te no estrangeiro ou nem por isso? Então, bom dia, é um prazer estar aqui, sem ser aquele jogo de retribuir assim é mesmo um prazer especial estar aqui neste conjunto, nesta mesa. Eu fiquei particularmente feliz com o título desta mesa, gosto muito do título desta mesa e gosto muito das pessoas que estão aqui nesta mesa. Eu queria dizer, começando ali pelo Luís Rufato, e o Luís sabe isto, o Luís foi a primeira pessoa a quem eu disse que ia morar para o Brasil e foi, de certa forma, a pessoa que me fez decidir ir para o Brasil. Ele tinha ido a Lisboa lançar, creio que foi nessa altura, não, quando tu lançaste o... Estive em Lisboa. Estive em Lisboa, lembrei de você. E eu fiz-lhe uma entrevista para o público. Nós já nos conhecíamos, nós já nos tínhamos conhecido em Lisboa. E nós conversámos, depois da entrevista conversámos e houve um clique qualquer que aconteceu nessa conversa. E depois eu telefonei a Luísa a dizer assim, não entres em pânico, mas eu acho que eu vou morar para o Brasil por causa de ti. E eu até hoje tenho que pagar essa sujidade. De repente era assim mas pronto. Mas é um pouco, foram muitas razões. Eu fui morar para o Brasil por muitas razões que o Luís também conhece e que eu também, parte delas eu fui descobrindo, não as sabia todas à partida. Mas isto para dizer que é um enorme prazer. O Rufato tem o que eu acho que é o grande livro sobre São Paulo. Eles eram muitos cavalos, é um livro extraordinário que mudou a minha percepção da língua portuguesa, a minha percepção do que podia ser um livro da literatura brasileira, do que era escrever sobre uma cidade. É um fantástico livro, para além de todos os outros. Tem uma obra fantástica, é um grande escritor brasileiro. E fez uma coisa extraordinária agora, porque o Gil falou da Feira de Frankfurt. O Brasil foi tema da Feira de Frankfurt, da última Feira de Frankfurt, e houve uma delegação que foi representar o Brasil, e o Luís Rufato fez exatamente aquilo que ninguém esperava. Que eu acredito que um escritor tem que fazer, que é dizer provavelmente tudo aquilo que os poderes não esperavam que ele dissesse. E fez isso com a liberdade de quem está sempre no estrangeiro, porque de certa forma esse também é o lugar, não é? O lugar de quem escreve é estar sempre no estrangeiro, nesse deslocamento em relação àquilo que é esperado, em relação ao cânone, em relação ao lugar comum, sair desse lugar comum, não é? Então foi isso que o Luís fez, foi um grande orgulho poder ler aquelas palavras. Eu não estava lá, então li-as, e é sempre uma honra estar ao lado do Luís. Depois o Paulo Scott, grande amigo, nós conhecemos no Rio de Janeiro, gaúcho do Rio de Janeiro, nunca estivemos juntos no Rio Grande do Sul, estivemos juntos no Rio de Janeiro, e o Scott está agora aqui em Portugal a lançar O Habitante Irreal, que é um dos grandes romances brasileiros contemporâneos, e eu li a obra do Scott assim, de um fôlego praticamente, e depois li este romance dele na Amazónia, e foi um livro que me ajudou também a deslocar de vários lugares comuns, e que me deu uma outra percepção do Brasil. E o Manuel Jorge Maramel, meu colega no público durante muitos anos também, escritor, também é uma grande alegria. Nós saímos do público na mesma altura, e saímos dos quadros do público na mesma altura. E fico muito contente por poder estar aqui ao lado dele. Então, pronto, desculpem, queria dizer isto, mas porque é assim, escrever também é bom por isto, não é? É bom por
por aquilo que nós vamos acrescentando, que as pessoas vão acrescentando à nossa vida, à nossa identidade. Eu gosto desta frase do Herberto, porque eu sempre me senti assim, não é? Sempre achei que nós não estamos prontos, não é? Nós começamos do nada, nunca estamos prontos. E esta ideia de que nunca estamos prontos e de que podemos ir vivendo todas as outras vidas ou algumas das outras vidas, eu não sou crente, não acredito numa vida além da vida, não é? Acredito nas várias vidas que esta vida nos pode dar. Então, a ideia de que todos os lugares são estrangeiro, para mim é isso, é que cada lugar nos faça ir experimentando outras possibilidades de nós, nos faça ir experimentando os outros de nós, não é? Eu não sou a mesma pessoa que era há 4 anos quando decidi ir para o Brasil. O Brasil tornou-se a minha casa também, ou seja, nós vamos nos deslocando para o estrangeiro para que isso passe a ser parte de nós e continuamos nesse deslocamento, idealmente continuamos nesse deslocamento. Há quem o faça mesmo estando parado, de muitas outras formas, e todas essas formas são legítimas, não é? O Herberto, aliás, é um exemplo de alguém que andou pelo mundo, que foi para o mundo, e depois voltou e está num lugar, que é o lugar dele, e os livros vão sendo a forma que ele tem de constantemente estar no estrangeiro e voltar a si mesmo como uma construção. Esta ideia liberta-me, não é? A ideia de que a minha identidade ela não é estanque, ela não está pronta, e de que eu posso amanhã ser outra coisa. É uma ideia libertadora. E a ideia da escrita, eu sempre pensei que queria viajar, sempre pensei que queria escrever. A ideia da escrita é uma oportunidade fantástica de poder ir fazendo isto. Eu fui muitos anos jornalista, continuo a ser jornalista e, entretanto, passei para o território da literatura. Estou a escrever um segundo romance e quero continuar a escrever romances, quero continuar a fazer jornalismo, por isso eu disse que eu sou jornalista. As duas possibilidades para mim continuam a existir. Mas é outra forma também de experimentar. Há qualquer coisa de estrangeiro, acho eu, que toda a gente que vem dos jornais e passa para esse outro território tem essa experiência, o Luís também terá tido, que é uma outra forma de nos experimentarmos estrangeiros num território em que nem sempre somos encarados, como o Luís dizia, nem sempre somos encarados como fazendo parte do lugar, não é? É sempre um deslocamento que causa uma estranheza. Mas eu acredito que dessa tensão, a tensão entre nós nos deslocarmos para o estrangeiro, seja ele o dos livros, o das viagens, o de um outro território, essa tensão que esse encontro gera é uma tensão produtiva. Não é uma tensão paralisante, é uma tensão que nos faz avançar para algum lugar, não é? Como quando nós estamos em situações de perigo e todas as nossas antenas ficam alerta, não é? Isso faz-nos avançar, isso faz-nos reagir. Então, o deslocamento em si, a experiência de passarmos para um outro território, que pode ser um outro lugar, uma outra vida, um recomeço, isso é necessariamente criativo, isso é necessariamente produtivo. Mas achas que nós, enquanto seres, sentimos a necessidade de procurar o outro lugar e no fundo, depois comungar esta ideia do Herberto, que diz que, de facto, todos os lugares são no estrangeiro? Tudo aquilo de que fomos capazes, então aí sim, podemos desistir, mesmo que não tenhamos onde cair mortos. Vou ouvir agora o Manuel Jorge Marmelo, outro jornalista, enfim, estão uma mesa quase só de jornalistas, estando ali o Paulo Scott. Temos aqui um jurista. Exatamente. No fundo, para depois verificar se está tudo dentro da lei. Manuel Jorge Marmelo, enfim, também a tua opinião sobre o tema para o qual foste desafiado. Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Queria começar por agradecer à organização do festival por me ter convidado e tal como a Alexandra disse, fiquei muito, muito feliz pela mesa e pelo tema da mesa. Primeiro porque já conhecia a Alexandra por termos sido colegas de trabalho, o Luís por ter escrito, creio que fui das poucas pessoas que escreveram em Portugal sobre eram muitos cavalos. O Paulo eu não conhecia, mas obviamente que também tenho um enorme respeito, até porque eu sou um daqueles portugueses que gostavam de ser brasileiros, embora nunca tenha tido coragem de efetivar esta transformação, digamos assim.
Ao contrário deles, eu sou um bocadinho mais caótico a falar. Tinha preparado um texto, mas também não quero ficar aqui com o peso de ter sido a única pessoa que leu um texto previamente escrito. Mas as cábulas aqui são permitidas. Não, vou utilizá-lo como cábula, mas tenho sempre alguma dificuldade de falar em público, porque a falar em público faço mais ou menos como aqueles apresentadores de telejornal em que estão dois e um completa as frases dos outros. E, portanto, eu quando estou a falar tenho o tico e o teco, mas normalmente o tico fala e o teco distrai-se e nunca consegue completar as frases. Se tiveres problemas, eu vou ser em socorro de ti. Portanto, sim, senhor. Eu não sei se vocês notaram isso, eu achei que o tema desta mesa, parecendo o contrário da mesa anterior, que era os homens são lugares mal situados, eu acho que basicamente o tema é sempre o mesmo. O tema tem a ver com a nossa inadequação e com o nosso desconforto perante o mundo, e que de algum modo está resumido naquela canção do António Variações, desse grande poeta, que diz: estou bem onde não estou porque só quero estar onde não vou, não é? Nós todos, de algum modo, sentimos sempre essa sensação de que estamos no sítio errado ou na hora errada no sítio certo, e esse género de sentimentos de estranheza. E quando pensei nesta mesa, a primeira coisa que me lembrei foi que a minha primeira viagem ao estrangeiro, daquelas que implicam entrarmos num avião e sentirmos de algum modo estranhos, foi precisamente à Madeira. E não é só porque o Presidente do Governo Regional nos chama cubanos, é só porque envolvia um avião. Mas ainda não somos estrangeiros, somos cubanos. Mas o Presidente do Governo Regional é que faz questão de tratar os continentais como cubanos, exatamente. E esta viagem também deu uma outra particularidade, de eu ter conseguido vir cá à Madeira com essa idade, porque concorriam aos Jogos Florais na escola secundária em que andava na altura, no liceu, e que tinha que escrever um pequeno ensaio sobre a vida e a obra de um grande poeta português, infelizmente não muito recordado normalmente, que é o Cesário Verde, e eu escrevi um ensaio infantil, bastante infantil, sobre o Cesário Verde, mas a verdade é que consegui ganhar o concurso e ganhei um prémio que eram 3 dias na Madeira. Para mim era a minha primeira oportunidade de andar de avião, porque, tal como o Luís, os meus pais também não sendo analfabetos, eram e são pessoas com a 4ª classe, e portanto à partida não teria muitas possibilidades na vida de estar aqui, de vir um dia à Madeira. E depois lembrei-me que o Cesário Verde era um poeta que, sendo lisboeta, se sentia muitas vezes estrangeiro em Lisboa, como se calhar, e acompanhando aquilo sobretudo que a Alexandra disse, nós sentimos-nos estrangeiros muitas vezes connosco próprios, na nossa terra. E lembrei-me daquele verso do Cesário Verde que diz: em Lisboa ao anoitecer há tal soturnidade, tal melancolia, que dá bem a dimensão de um modo como a estranheza do lugar normalmente não tem necessariamente a ver com o facto de estarmos num sítio diferente daquele onde estamos todos os dias. E lembrei-me que quando estive aqui na Madeira, e o Valério Romão há pouco também referiu isto assim en passant, quando estive aqui na Madeira, se calhar tentei combater a sensação de estar no estrangeiro bebendo muito. Da última vez que estive na Madeira, já contei isto ao professor João Coutinho, em casa de quem fiquei durante uma boa parte do tempo que acabei por estar na Madeira, acabei por estar 15 dias, e apanhei algumas bebedeiras homéricas, uma das quais me deixou em knockout. Não foram mais do que 15, teve essa vantagem. E de algum modo tentei combater o estranhamento dessa forma de bebendo bastante, e se calhar pensei também que se calhar continuo a beber bastante porque me continuo a sentir estranho muitas vezes, quer esteja no Porto, em Nova Iorque ou na Madeira.
E lembrei-me de um livro que publiquei aqui há uns anos, em que criei um personagem que é uma espécie de desdobramento, que é o M, que vai fazer uma viagem por África a pé. Vai para a África, materializa-se em África e vai se perder em África para, de algum modo, se reencontrar. E obviamente que eu tenho noção de que o M é um desdobramento da minha própria personagem e que o M foi para a África não para se encontrar a ele, mas para sentir-se estrangeiro em algum sítio, perder-se e depois reencontrar-se, sendo que o objetivo era reencontrar-me eu, como se calhar é o objetivo em todos os livros que escrevo, é encontrar um ponto em que me sinta minimamente confortável. E eu, entretanto, perdi-me completamente nos apontamentos. Depois, mas não há problema, podes recuperar o fio à meada, portanto. Muito bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, para encontrar aí o ponto onde se calhar concluía tudo isto dizendo que se calhar logo ao final da tarde aqui no Funchal vou sentir a tal sotronidade e a tal melancolia do Cesário Verde e vou acabar também por apanhar uma tosga das antigas. Bom, e assim passamos então ao Paulo Scott, que enfim, vai-nos também falar sobre este tema, para o qual também fui desafiado. O que é que tem a dizer sobre isto? Bom, quero dizer de novo, sei que eu estou me repetindo, mas estou muito feliz de estar aqui. Esse lugar é uma espécie, né, de pontos no planeta que eu sempre quis conhecer. As expectativas foram superadas, realmente. Me sinto até em casa, assim, para ser bem sincero. Não acho estrangeiro, e já entrando no ponto e agradecendo mais uma vez o convite, a generosidade da indicação. E muito feliz aqui por estar, claro, não posso deixar de fazer esse registro, não é, com o Luiz Rufato. Eu lembro que há alguns anos atrás, a primeira vez que uma rádio me chamou para dar um depoimento como autor, uma rádio de São Paulo, eles me perguntaram quem é o autor, assim, não é, recente, na época, eu acho que o Rufato tinha menos de 50, e hoje tu tem menos de 50 também, né, Rufato? 40, eu estou diminuindo. E eu não titubeei, eu disse assim, não, o grande escritor que me influencia, e mesmo que não me influenciasse, é um cara de São Paulo, eu nem conhecia ele ainda, Luiz Rufato. Então, para mim é uma alegria, com o Jorge também, que eu pude conhecer aqui, uma super empatia, assim. Ele é muito parecido com um grande amigo meu, que era dono de um bar importantíssimo. Um bar importantíssimo, Jorge, mesmo ter muito parecido com o Clóvis, cara, muito, assim. E dia desse eu vi o Clóvis num show de uma banda gaúcha chamada De Fala, que é muito boa. E o Clóvis estava no show e o cara ficou focando ele na frente do palco. E eu, matando a saudade do cara aí pelo YouTube. Então, inclusive, é um bar que eu refiro nesse romance que está sendo lançado no Brasil. É o bar que nos anos 80 eu vi o segundo show que eu vi da Calcanhoto, né, porque nós somos da mesma cidade, né, e o irmão dela é meu amigo, embora eu tenha sido apresentado para ela aqui. Vejam como a Madeira acaba se tornando importante na minha vida. Né, e ela é uma grande influência do meu modo de pensar a arte, porque ela é uma menina pequenininha, assim, meio frágil, mas ela é muito corajosa, a Calcanhoto. E também com a Alexandra, que, enfim, é uma pessoa tremendamente importante, eu acho, para a cultura portuguesa, pelo modo como ela pensa, e também para a cultura brasileira. A carta de despedida dela, eu acho que foi a minha mulher que me mostrou, assim, porque eu estou meio fora do Facebook, né? Você está fora do Facebook, você fica sabendo depois as coisas. E a minha mulher disse, tu viu a carta que a Alexandra fez de despedida do Brasil? E é realmente um documento importantíssimo. Então, para mim, é grande alegria estar aqui. Quero reforçar o que ela disse com relação ao posicionamento do Rufato. Eu não entendo porque alguns brasileiros ficaram tão ofendidos com o discurso do Rufato, já que ele não ataca diretamente nenhuma proposta, né? Simplesmente ele faz uma análise muito importante do que nós brasileiros somos hoje. Eu acho que
E agradeço sua mediação também. Muito obrigado. É isso. Não, estou brincando. Eu acho que sim, é isso que se pede no jornalismo, é capacidade de síntese e, portanto, Não, dizer tudo em poucas palavras é importante. Não. Se calhar na literatura não é tanto assim, mas Não, é um pouco isso. na verdade, o estrangeiro, para mim, está no olhar. Não tenho dúvida disso. Tanto é que eu estou me sentindo em casa aqui. E em casa com as pessoas, com uma conexão imediata que houve com algumas pessoas, conexões raras, né, de você se sentir como entre amigos. Me sinto em casa em Londres, que é um lugar onde eu morei quando saí do Brasil, embora o primeiro lugar que eu tenha ficado tenha sido em Lisboa. E tenho um carinho enorme por Lisboa, tanto que os portugueses são muito fortes nesse livro que eu estou lançando aqui, em Portugal. E eu me lembro quando o próprio cinema, mas a literatura numa carga muito mais forte. Quando eu li A Náusea, do Sartre, com 14 anos, claro, esse efeito já tinha acontecido com outros livros, mas eu me lembro que quando eu terminei de ler A Náusea, eu olhava para os meus familiares, para o meu pai, para minha mãe, depois de impactado por aquele grande livro do Sartre, e eles já eram outras pessoas. E eu já era outras pessoas, e os meus amigos de bairro, com aquela vidinha, porque eu venho de um bairro operário, e mais complicado, mais estrangeiro do que o Rufato, embora eu tenha sangue europeu, espanhol, português, inglês, né? Eu tenho sangue índio, brasileiro e índio chileno, e tenho muito sangue negro. E a maioria dos meus primos e tios são negros, mulatos, ok, certo, mas mulatos escuros. E o meu irmão, embora o pai seja um mulato meio vermelho, assim, de olho meio claro, o meu irmão, ele saiu bem escuro. E ele saiu a cara da minha mãe, que é uma espanhola, né, e eu sei a cara do meu pai, que seria um negro. Então, pela absoluta grandeza de espírito da minha mãe, e a diferença entre minha e o meu irmão é de 1 ano e 2 meses, ela sempre nos criou, não é? E eu de cabelo castanho claro, muito claro, apesar da semelhança com meu pai, né? Eu tenho todo o jeito dele, só que eu sou mais claro. E tenho o cabelo um pouco mais liso, embora também seja crespo. A mãe dizia para nós, a nossa família é negra. Nós somos negros. E eu sempre me assinei como negro. A ponto... Bom, enfim, não vou desdobrar aqui, vamos nos limitar. Então, essa coisa do preconceito... E eu venho de um estado mais racista do Brasil. Porque o Brasil é todo perversamente racista. Mas eu venho de um lugar onde há colonização alemã e italiana muito forte. E recentemente, Rufato, numa colônia italiana, que talvez seja mais racista do meu estado, os italianos são os mais racistas, um juiz negro, né, foi... e isso que o time local de italianos ganhou. Né, ele foi pegar o carro dele, que estava no reservado da diretoria do clube, né, e estava todo chutado, né, e cheio de cascas de amassadas e jogadas em cima do seu carro. E o nosso estado é tão racista que o Tribunal de Desporto deu só uma suspensão de um dia e tirou não sei o que lá do time, o que está sendo uma revolta geral pelo Brasil. Nós temos um time de Porto Alegre que é o Grêmio, que evidentemente não é o meu time, não que o Inter seja um clube menos racista. Meu pai foi o primeiro conselheiro negro do Inter, e cujo hino de campo começa chora macaco imundo. Então, essas coisas, né, o racismo que eu vi, meus primos que se prepararam, né, por serem mais escuros, não conseguirem empregos, o próprio racismo que o meu irmão sofria na mesma escola, embora ele seja uma pessoa iluminada e nunca ligou para isso, faz com que eu tenha essa condição. Na própria militância de esquerda, como eu tinha uma marca de surf, né, eu tinha uma marca de surf, de roupa, e militava no movimento de esquerda. Depois eu acabei largando a marca de surf e aprofundei na militância. Eu me vestia de surf, e no surf, ou no skate, eu andava sempre com um livro
anarquista ou de esquerda. Então eu era um bicho estranho mesmo, né? E essa coisa do monstro na minha literatura é a materialização dessa postura e esse convencimento de que o estrangeiro está no seu olhar e está no olhar do outro. Então, me parece que é insolúvel. É insolúvel. E é a nossa condição, e ela deve ser enfrentada, e ela deve ser superada, e ela deve ser renovada, não é? E ela se fundamenta, como disse a Alexandra, a cada instante, mesmo que você analise a situação mais evidente de amor, de conexão de um pai com filho, de um casal apaixonado que é íntegro e se mantém junto, não é? Um dia você olha para quem está do teu lado e você não reconhece. Então essa dimensão ela é muito bem captada, ela é muito bem promovida, ela é muito bem explicada, porque de certa forma esse é o papel da literatura, não é? A facilitar, como diz o Todorov, talvez não seja tão lúdico quanto o Todorov, mas parece que você consegue, não é, se colocar no lugar do outro e entender o outro. Por isso que desde cedo, com Monteiro Lobato e outros autores, não é, quando eu descobri aquela dimensão da literatura, até porque eu era uma criança extremamente tímida, né, e um garoto extremamente gago, eu ainda fico bastante gago hoje, quando eu fico emocionalmente em dívida com alguém, assim, quando alguém que é importante para mim me bota numa situação, né, tanto que até hoje eu fico gago na frente do meu pai, né, que é um homem muito forte, e o meu pai nunca entrou, talvez porque ele tenha se criado numa colônia germânica, com toda a dificuldade e a integridade da mãe dele, né? E ele foi o filho que ficou, enquanto os outros foram para o mundo, ele ficou com a mãe dele, com a irmã dele, para tentar manter uma família, ele mais novo. Meu pai nunca entrou nessa onda de coitadismo racial, sabe? Ele nunca baixou a cabeça, ele nunca se sentiu menos. Então, essa coisa de não se sentir coitado, eu trago desde pequeno, sabe? E isso... Até eu, como adolescente, eu não entendia por que meu pai não errava. Por que ele não se permitia errar. E depois, mais adulto, eu fui entender, claro, ele não quer baixar a cabeça. Então ele não erra. Porque se um negro erra, ainda mais no estado do Rio Grande do Sul, é bem mais complicado. Embora a perversidade do Rio de Janeiro seja absurda, aquela coisa de praia de todo mundo junto é mentira. Quando você mora lá, você percebe. E o racismo na Bahia, por exemplo, também é ridículo. Porque você tem 1% de brancos mandando em 90 e tantos de negros, e você pensa assim, como é que esses negros não pegaram esses brancos, não é? E já não fizeram sumir da face da terra. E até os anos 80 é um negro constrangedoramente subserviente. Então você vê o Gilberto Gil e todo esse encanto da Bahia, mas você vê dentro das relações, né, intrinsecamente ali, é absolutamente perturbador. Então, eu queria dizer que sou tremendamente influenciado pela literatura portuguesa, como eu já disse ontem, pela argentina também, né, já que Borges é uma espécie de Machado de Assis para os gaúchos. E eu me sinto em casa pela literatura e pelo carinho que estou sentindo aqui, então esse é um sentimento difícil de localizar no mapa. Com vontade de voltar, imagino eu. Sim. Eu só queria fazer um pequeno adendo aqui. Posso? Pode, claro. Eu queria só dizer o seguinte, que eu não tenho qualquer dúvida que, tendo nascido na situação que eu nasci, fosse negro, eu não estaria aqui hoje. Nem tinha a possibilidade de escolher o cemitério. Eu estaria numa cova rasa como qualquer outra, sem nome nem nada. Sim, e essa dimensão do Eles Eram Muitos Cavalos, ela é tão completa, esse livro é tão poderoso. Bom, não vou ficar elogiando o meu amigo, porque vai ficar mal para ele. Né? Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre isto, senão depois dávamos aqui a oportunidade à plateia para também poder colocar algumas questões. Alexandra? A ideia, no fundo, de dizer que todos os lugares são estrangeiros, dizer também que nós poderemos estar em casa em qualquer lugar. Mas isto é também uma espécie de luta constante contra a ideia de fronteira, não é? E dessas fronteiras que começam por ser essas fronteiras sociais, raciais, políticas, de toda a espécie, não é? Então, a afirmação de alguém é essa afirmação
não, eu sou mais forte do que essa fronteira, não é? Então aí acho que a experiência do Brasil é uma experiência brutal nesse sentido. O Rio de Janeiro é uma experiência brutal nesse sentido, não é? Eu senti muito no Rio que a experiência de viver no Rio para um português era uma experiência de viver sempre numa cidade que nos contraria, não é? Contraria a nossa natureza, contraria a nossa percepção da história, contraria muito do que nos ensinaram, não é? Desloca-nos totalmente dessas ideias à partida. E o Rio tem muito essa capacidade. Nós estamos sempre, é uma cidade que nós estamos sempre em luta com aquela cidade, de certa forma. Não sei se o Scott, que também é um estrangeiro no Rio, como o Rufato é um estrangeiro em São Paulo, eu senti muito isso. Eu senti que era uma cidade com a qual eu estava sempre em luta, mas era uma luta era uma luta que me dava força, não é? Então aí qualquer deslocamento que nos torne mais fortes é um bom deslocamento, não é? É uma afirmação de força, isso do Rufato, que o Rufato acabou de dizer, não é? Não sei, há alguns casos, mas são muito poucos. O Brasil continua a ser uma sociedade muito racista e se nós andarmos na zona sul do Rio de Janeiro vamos ver muito poucos negros e provavelmente eles vão estar a estacionar os carros dos patrões, não é? Não vão ser eles que vão estar ao volante. Então essa ideia de que a praia é democrática é uma falsa ideia. Mas o impulso é sempre um impulso de ir contra isso, não é? E o Rufato em Frankfurt foi isso que ele fez, não é? Ir contra isso. Jorge, já agora, a propósito daquilo que a Alexandra acabou de dizer, contava uma pequena história até para deixar aqui uma nota também de algum otimismo em relação a estas questões das fronteiras e de ser estrangeiro. Eu em 2000, na altura em que se estava a comemorar os 500 anos da descoberta do Brasil, fui ao Brasil fazer uma série de reportagens na Bahia. E um dia abri o jornal de manhã no hotel e vi que havia uma manifestação, não era bem uma manifestação, era uma ocupação de índios num terreno que devia ser, ou que estava integrado na reserva demarcada dos índios Pataxós, mas que estava até ali ocupada por um empresário qualquer que não queria abandonar aquele terreno. Os índios tomaram conta e eu fui lá tentar perceber o que é que se passava e eventualmente fazer reportagem, que depois fiz. E cheguei a um sítio em que havia palhotas, índios com ceias de palha, pinturas de guerra na cara, vermelho e preto e não sei o quê, a comer com as mãos mandioca e feijão e não sei o quê. E aproximei-me e tentei comunicar com... Isto é um pouco estúpido, mas estamos habituados a ver os filmes, os índios nos filmes de cowboys a dizer "ug" e pouco mais, não é? E aproximei-me e tentei comunicar e ao contrário do que sucedia com outros baianos com os quais eu falava, e eles normalmente diziam aquele "oi" para eu repetir mais devagar, ou então achavam que eu era argentino e estava a falar espanhol, também sucedia. Ao contrário do que sucedia nessas situações, os índios imediatamente perceberam aquilo que eu tinha dito e responderam-me num português absolutamente normal, português do Brasil, mas num português completamente normal. E isto para dizer que, apesar de todas as fronteiras que nós, de algum modo, fomos criando ao longo da história, esta coisa incrível que é uma língua, e que é a língua portuguesa, permite-me chegar ao Brasil e comunicar com um índio, permite-nos estar aqui numa ilha ao largo da África a falar português e a conversar uns com os outros, um descendente de italianos, um português... não sei qual é que é o teu Scott vem de Britânico. É britânico, ok? Um descendente de britânicos e estamos todos aqui a falar português e isto, a língua tem esta vantagem de permitir encurtar distâncias. E acho Mas não é um fluido, não é uma compreensão que flui assim, é uma compreensão e incompreensão o tempo todo, não é? A experiência de um português estar no Brasil é todo o tempo, é uma coisa assim aos solavancos, não é? Todo o tempo, oi? Assim, se nós sairmos no Rio de Janeiro ainda é onde nos entendem melhor, mas se sairmos do Rio, na Amazónia não só sempre pensaram que era o argentino, ou mesmo, você fala essa língua deve ser americana ou inglesa, não é? Porque a ideia de uma língua que é ligeiramente diferente, eles associam ao que conhecem de estrangeiro, língua estrangeira, que é, por exemplo, inglês, na Amazónia, não é? Isso aconteceu. Mas essa experiência também de as várias possibilidades da língua portuguesa, que no Brasil são muitas, não é?
essas várias possibilidades de língua portuguesa são, para nós, uma possibilidade de ampliar aquilo que é a nossa experiência da língua extraordinária. Agora, não é uma experiência de compreensão nem fácil, nem imediata, nem fluida. É uma construção contínua, não é? E mesmo ao fim de quase 4 anos de viver no Brasil, todos os dias eu continuei a ter essa experiência de aquilo é a minha língua, mas não é a minha língua. E por aí fora, não é? Portanto, é sempre uma construção, não está pronto. Cria possibilidades. Eu comecei por explicar que fui muitas vezes confundido com um argentino porque achavam que eu estava a falar espanhol, mas de facto abre possibilidades, o facto de termos uma língua comum. Exato, conseguimos nos entender, não é? Mas é um trabalho, A língua também serve como perpetuação de preconceitos. Lá em São Paulo, por exemplo, dependendo do seu sotaque, você é colocado num determinado nicho. Então, por exemplo, se você fala... Mas isso não é só no Brasil, aqui também acontece um pouco isso. Eu não sei como é que funciona aqui, mas... Eu não quero dar exemplos, mas... eu mas não sei. Um pouco isso. Por exemplo, se você é um baiano em São Paulo, em São Paulo, baiano é pejorativo. O termo baiano é pejorativo. Quer dizer, quando você quer Paraíba falar... no Rio. Exatamente, é a mesma coisa de Paraíba no Rio. Quando você quer se referir a alguma coisa errada, alguma coisa mal feita, você fala, isso é coisa de baiano. E vocês imaginam, então, uma pessoa que tem um sotaque baiano, que não é igual ao sotaque nordestino, porque parece que é, mas não é, só é muito claro para a gente a diferença entre o sotaque baiano e o sotaque nordestino. Então, assim, o fato de você ser baiano e ter um sotaque baiano já te coloca num lugar lá embaixo na sociedade, né? Se você tem um sotaque carioca, por exemplo, em São Paulo, também não é bom. O carioca está sempre relacionado a malandro, a alguém que é esperto e tal, né? No Sul, principalmente, né? Sim, no Sul, principalmente. Eu tive alunos na faculdade que foram para o Sul porque ou se encantaram por uma gaúcha ou um foi trabalhar na Dell Computadores e ele estava assim, no primeiro dia de aula, ele muito carioca, né? Esse jeito carioca de chegar aí, meio que abraçando, eu disse, cara, vai devagar. Tu tá em Porto Alegre, tu tá no Rio Grande do Sul. E 2 semanas depois ele me disse, professor, o senhor tinha razão. Já me incomodei umas 3 ou 4 vezes. Porque gaúcho, né? Aquela coisa de faca na bota, né? Então você vê como é que a língua também pode ser um instrumento de exclusão, né? E pode provocar situações, enfim, como acabamos de dizer. Exatamente. Bom, se vocês acharem por bem, eu daria a oportunidade agora às pessoas do público para poderem colocar algumas questões, se existirem, com certeza que as haverá. Aqui é um senhor que já está ali disponível, só esperar que o microfone chegue até lá. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer também os depoimentos, alguns deles que já ouvi anteriormente, não neste tema, mas que roçam, porque acho que tudo está interligado. Eu, há alguns anos, trabalhava num café e servia um brasileiro. E pediam-me se cá também se servia um cariocas de café. E eu disse, sim, claro. Ele, que isso é ruim como carioca. No segmento disto, eu acho que todos os lugares são no estrangeiro. Se nós analisarmos a palavra estrangeiro, tem a ver com o estranho. E, verdadeiramente, dentro de nós existem lugares que são estranhos. Há lugares dentro de mim que eu não quero conhecer. Ou se conheci, fugir deles rapidamente. Todo o ser humano gosta de viajar, gosta de conhecer. E nesse meu sentido, um bocado, quase que violentamente, gostava de perguntar que lugares dentro de vocês mesmos são os mais estrangeiros e aqueles que vocês não gostariam de conhecer. Quem quer ser o primeiro a responder? Manuel Jorge? Não, partindo do princípio que não os queremos conhecer, muito menos queremos falar deles em público. Mas podemos partir para outro estrangeiro, enfim, que não propriamente aquele do nosso interior, não é? Mas é uma pergunta difícil. A pergunta é boa. O Paulo Scott talvez nos possa acrescentar alguma coisa sobre isso. Não, eu acho que a pergunta por si só já se revela, né? Como
é o grande buraco, né? Mais do que poder exigir respostas, enfim, obriga-nos a pensar, não é? Mas talvez seja o lugar a que nós tentamos chegar quando escrevemos, não é? Mas talvez seja mais difícil falar. Talvez o lugar estrangeiro que eu menos gostaria de conhecer seria o lugar da morte, né? Esse eu não quero conhecer. Mas eu vou ter que conhecer, não tem jeito. Eu tô escrevendo, que não é muito nessa direção que você pergunta, mas talvez num nível inferior. Eu queria só colocar uma coisa, que eu tô escrevendo um livro que é algo que eu postei no tempo que eu estava no Facebook, e uma editora disse: Paulo, eu quero comprar esse teu livro, né? E comprou mesmo, só do trechinho que eu botei no Facebook. E eu estou nesse romance agora que chama O Ano em que Vivi Só de Literatura, né? E que é uma grande sátira, né? Esse glamour, né, do meio literário brasileiro, em que você tem festas literárias muito bacanas, não é, dignas, né, de uma festa como essa, ou Frankfurt, ou qualquer Berlim, Brooklyn, qualquer lugar do mundo, certo? E é um glamour mesmo, são super hotéis, super demais. O problema é que, diferentemente de outros lugares, o brasileiro não lê, né? Então, ele só é aquele super best-seller, né? Porque o autor brasileiro, por mais reconhecido que seja, né, ele não vende, se você comparar com... Então, isso perde muito. E nesse livro eu tenho olhado muito para trás, assim, sabe? E um processo, assim. E como é assustador, sabe? Você olhar pro seu atrás, sabe? E eu tô nesse pequeno inferno, assim, e é muito cruel, assim, você olhar para trás. Eu acho que o bom de envelhecer, né, e o bom da vida nos dar o tempo e a velhice e o amadurecer é que você tem a chance de pessoas que ficaram antes, né, muito jovens. Imagina um jovem que morre com 15 anos, 20 anos, né, nem conhece nada da vida. E você olha para trás e você pega a dimensão da existência e aprende coisas e precisa o tempo todo negociar com o seu passado, sabe? E isso é muito doloroso, né, e muito bonito ao mesmo tempo, né? Eu acho que daí vem muita parte da sabedoria que você pode projetar, talvez, e espalhar, se houver generosidade, humildade para os outros, né? Porque realmente é um processo. Idealmente, seria isso que nós devíamos tentar fazer, não é? Chegar a esses lugares de que temos mais medo, não é? Porque, assim, se nós já temos consciência que há algum lugar, algo que se manifestou em nós ou algo que veio ao de cima e que nos assusta, e se nós não lidamos com isso, então não vale a pena, não é? Porque vamos estar sempre aquém. Claro que a experiência de escrever é estar sempre aquém de onde devemos chegar, não é? Mas a tentativa é essa, idealmente. Estava a pensar agora, ao ouvir o Scott, que outra experiência de viver no Brasil para um português, ou pelo menos no Rio, todo mundo faz análise, não é? Pelo menos na Zona Sul. Todo mundo horóscopo. Não, é assim, todo brasileiro acredita em qualquer coisa. Não há gaúcho não ateus, consulta, né? Horóscopo nunca. Porque isso é, sabe? Agora, carioca, lá no Rio, cara, eles não saem horóscopo, de casa. Tarô, Nunca vi isso. Vai nos búzios, tudo o que vocês possam imaginar. Carioca procura ter acesso ao outro lado de todas as formas possíveis, ok? E faz análise. Todo mundo faz análise, como vai na academia fazer ginástica e tal, faz análise. E eu nunca fiz análise na vida, não tenho nada contra, não sei se há psiquiatras ou analistas aqui, nada contra, mas eu sempre achei, primeiro, que eu era um caso sem solução. Portanto, eu só ia infernizar a vida de alguém, porque não valia a pena, não ia ter solução. E depois tem outra coisa, que é, se eu quero escrever, então vou não ter solução comigo própria, ou seja, aí a escrita pode ultrapassando toda a questão da escrita. Claro que toda a escrita é biográfica, autobiográfica, etc, etc. Mas esta ideia de que, sim, escrevemos idealmente para isso, não é? Para chegar ao último lugar, ao lugar que não tem nome, ao lugar que não se escreve, ao lugar de que nós nunca vamos ficar sempre aquém, não é? Do qual temos mais medo. Então, nós podemos não ir descobrindo qual é esse lugar. Agora, se nós já sabemos, então acho que sim, acho que é para chegar e perder esse medo, não é? Porque senão para que é que nós estamos vivos? Estamos-nos a poupar para quê? Não é?
Vamos a mais uma pergunta do público, não sei se há mais pessoas, com certeza que há. Bom dia. Mas eu acho que a senhora aí embaixo tinha pedido a palavra primeiro, ou não? Não. Então vou eu. Queria dizer-lhes muitas coisas, mas o tempo escasseia. Hoje é sábado. Sim, convém ser sintético. Sim, vou tentar. Na Antena 1 havia um programa E Porque Hoje é Sábado. O José Tolentino Mendonça escreve aos sábados no Expresso. E o José Tolentino Mendonça diz que o sábado é um dia pátrio, ou se calhar mátrio. O Luís Refato diz que é estrangeiro ou sente-se estrangeiro em todos os lugares, mas que aqui sente-se em casa. Não é uma contradição nos termos. Se calhar poderíamos também mudar um bocadinho o título da conversa. Todos os estrangeiros são nos lugares. Eu queria também dizer, no segmento da casa, em latim, a palavra domus significa simultaneamente casa e pátria. E bem-vindo à sua casa, Luís Refato. Aqui está em casa. As palavras que disseram e que dizem, que vão dizer, tocam-nos muito fundo. O Luís Refato que falou que estava destinado a ser nada. Pois, talvez, mas do nada nasce muito. O Paulo Scott há bocadinho falou do Tzvetan Todorov. No início também alguém falou do Tzvetan Todorov, acho que foi o Vítor. Eu hoje não vou falar do Tzvetan Todorov, apesar da admiração que tenho por ele, vou falar da esposa, da Nancy Houston. A Nancy Houston é uma atora canadiana de uma parte anglófona do Canadá. A Nancy Houston forçou-se, não é o verbo certo, mas quando começou não sei se quando começou a escrever, mas pelo menos desde uma certa altura começou a escrever em francês, porque ela queria escrever numa língua estrangeira, uma língua que desconhecesse, uma língua que a pusesse em risco, o tal risco de que a Alexandra falava. Pois, desculpe. E a Nancy Houston diz que quando se aprende uma língua, e estamos sempre a aprender a língua, todos os dias e ela diz que quando se aprende uma língua há uma fase de encantamento e uma vez mais queria agradecer às pessoas que aqui vieram e que virão hoje à tarde por partilharem o vosso encantamento com as línguas que têm por dentro. Há uma frasezinha que às vezes se vê em t-shirts, às vezes se vê em grafites nas paredes, e há cidades que agora parece que não gostam muito de grafites. Viva os grafites! Não há estrangeiros na arte. E não os há. A arte não admite estrangeiros. Somos todos da arte, como somos todos da vida. Queria também dizer... Desculpa, agora esqueci-me do nome do senhor. Do Manuel Jorge Marmelo. Sim, do Manuel Jorge Marmelo. Marmelo que está ao meu lado. Eu li a sua crónica na contracapa do Jornal de Letras há dias. Para mostrar o estádio das coisas, queria dizer-vos, e devem saber, o Jornal de Letras, à exceção de um jornal de tiragem, não de tiragem, mas de um jornal, enfim, de um jornal generalista, é muito mais caro na Madeira do que em Portugal continental. Para mostrar o estádio das coisas. Eu li o seu artigo, a sua crónica, as suas palavras, e a chamada de página era o facto de estar desempregado. Este labéu, este ferrete que há hoje em dia sobre os desempregados, há tempos o Sarkozy lembrava-se que se alguém está desempregado é por culpa do desempregado. E esta lógica vai-se perpetuando e quem cala consente. E nós vamos calando e vamos consentindo. Há dias, não sei se ainda existe ou não, havia uma série no público digital, que dava o rosto ao desempregado. Cada dia havia um rosto, os que eu vi eram a preto e branco. Por acaso as fotocópias a cores são 6 vezes mais caras do que as fotocópias a preto e branco. Ali ao lado, pelo menos. E havia uma história. E isto de dar um rosto àquele que não o tem, o que o Levinas dizia, ton visage m'oblige, o teu rosto obriga-me. É preciso dar um rosto. O Paulo Scott, no seu último livro, acho que dá um rosto ao índio. E no por causa deste título, eu lembrei-me de uma expressão de um senhor que é da Madeira, que era padre, agora já não é, ócio do ofício, falava dos estrangeiros da Madeira.
Eu sou da Madeira, mas também sou um estrangeiro. E estas pessoas têm um rosto. Na Madeira diz que moram nas zonas altas. Quem da zona alta está aqui hoje? Quem está aqui agora, neste dia pátrio? Porque este microfone devia estar na mão de alguém de uma zona alta. A Madeira Nova precisa desta gente. E eu queria dizer... desculpe. Queria dizer ao Manuel, desculpe, tenho um problema com o seu nome. Não tenho nada contra si, até gosto muito de si. Eu felizmente já ultrapassei essa fase, já não tenho nenhum problema com o Não, É o mais fácil de todos. O que eu queria dizer é que o senhor falou de uma pessoa que foi eleita democraticamente, que, enfim, é o presidente do governo regional. Esse senhor e todos os outros, e as senhoras, e os rapazes e as raparigas, que chamarão alguém de Portugal continental cubano, são estrangeiros à Madeira. São estrangeiros à Madeira. Voltaram-nos as costas. E desculpe, e agora, se calhar acabo mesmo. E agora, para concluir, vamos. Duas coisas. O Paulo Scott falou do olhar. Em 2013, no programa de sinais do Fernando Alves, ele dizia qualquer coisa como: não é preciso um admirável mundo novo. Voltando ao tema de ontem, acho eu, do Aldous Huxley. Eu não quero um admirável mundo novo. O admirável mundo novo do Aldous Huxley tem categorias, são castas, alfa, beta, gama. Já o temos aqui. Eu não quero nada disso. Não quero castas aqui. E aqui falou-se do racismo. O João de Melo há dias já tinha falado nisso. São palavras que tocam fundo, porque expressam realidades. Não é por acaso que ontem, o Dia Mundial da Poesia, foi também, ou é também, o Dia Mundial para a Eliminação da Discriminação Racial. Não é por acaso. E muito obrigado a todos. Obrigado pela sua... Não foi propriamente uma questão, foi mais uma intervenção. Houve aqui uma provocação ao Luís Rufato, que vou-lhe dar a palavra. Eu não lembro qual que era. Foi a questão no início, se os estrangeiros... se não havia aqui uma contradição entre o facto de ser estrangeiro e se sentir-se bem aqui na Madeira. Não, eu não me sinto... Como eu não me sinto bem em lugar nenhum, então eu me sinto bem em qualquer lugar. Marmelo, foste particularmente focado ali? Não, é que seja pelo nome, não é? Sim, só basicamente pelo nome. Não, em relação à questão de estar desempregado e de o desempregado ser, de algum modo, uma condição estigmatizante, eu acho que temos que assumir as coisas que somos, e eu neste momento sou desempregado e não me passa pela cabeça tentar esconder essa condição. Portanto, digo que sou desempregado onde quer que esteja, porque foi isso que aconteceu. Fui despedido da empresa onde trabalhava e passei a ser desempregado, embora tenha a literatura como escape, mas... E acho que ao fazer isto também estou a fazer aquilo que referia, que é dar rosto às pessoas que estão nesta situação. Também sou um rosto das pessoas que estão nesta situação e que não cometeram nenhum crime, não fizeram nada de mal. A maior parte das pessoas que estão nessa situação, tal como eu, cumpriam as suas tarefas com brio profissional, e não foi por isso que deixaram de se ver nessa situação. Portanto, eu assumo-a por inteiro. Alexandra, queres acrescentar alguma coisa também a isto? Paulo Scott. Não, quero dizer que o Rufato, já que nós vivemos só para a ficção que nós escrevemos, e a Alexandra agora, não é, porque só vivemos para a literatura, não é, como válvula de escape, eu não sei, mas você tem a nossa solidariedade, sim. Manuel, nós também estamos desempregados. Sim. Nós somos desempregados. Vamos dar a oportunidade a mais uma pessoa da plateia. Penso que há mais pessoas interessadas em colocar questões. O senhor, sim. Provavelmente há duas, e vou ser breve. O meu nome é João Miguel, sou psicólogo. Eu só vou tecer um pequeno comentário a isto. Eu gosto muito do tema, que é um tema subtil, profundo e que dá pano para mangas. E o problema que se coloca, ou pelo menos com quem eu me identifico perfeitamente com isto, é quando nós somos estrangeiros na nossa própria terra. Eu sou madeirense, adoro a Madeira, divulgo a Madeira, gosto de fazê-lo. E vou-vos contar uma pequena história que se passou comigo e que revela isto.
Eu tenho um filho, tem 30 anos, não interessa, o homem foi feito em Lisboa, cresceu em Lisboa, estudou em Lisboa, é ator, e eu, na condição de ilhéu, e porque estou a ficar estúpido, já não vou a Lisboa há 6 anos, uma vez tentei, na minha condição de pai feliz e psicólogo orgulhoso, e disse, bem, vou tentar trazer o pequeno aqui. E tentei falar com alguém que, na eventualidade de falar com a companhia que representava o Teatro da Almada, numa peça barata que eram 4 cadeiras e 4 atores e que ganhou um prémio internacional. E tentei, neste meu sonho, ok, é mais um devaneio de pai, e indicaram uma pessoa ligada ao teatro, ainda bem que eu não fixei o nome do sujeito, se calhar tenho mais facilidades em decorar o nome feminino, e eu fui apresentar isto. Sabe o que é que o senhor me disse? Perguntou-me assim, sabe, esse seu filho nasceu na Madeira? Disse, não, nasceu em Lisboa, tal. E o homem, pura e simplesmente, tirou o currículo, assim, para cima da mesa, e disse-me isto, se é cubano, não vale a pena. Eu tentei, e nessa altura senti uma coisa estranha. Eu não sabia se lhe batia, se chorava, e fiquei parado. Tentei rebater e disse, olha, mas a Teresa Guilherme veio aqui a semana passada e não é do continente e atuou na Casa das Mudas, o tal José Martinho vem aqui. Ele disse, neste caso não vale a pena. Isto é triste, ser estrangeiro na própria terra. Quando eu sou madeirense, eu adoro a Madeira e divulgo a Madeira, trabalho na Madeira com orgulho e afinco. E a minha questão, ou um comentário, como é que a Madeira, com a sua beleza toda e o trabalho notável que fez durante 35 anos que fez, e que organiza este festival, que é das coisas mais bonitas, e eu não perco nenhum, porque cresci nos livros, gosto de ler, preciso de ler, leio, aprendo. Como é que esta terra tão bonita e que organiza isto tem estas coisas? É só. Fica a interrogação. Alexandra, queres dizer alguma coisa sobre isto? Eu acho que eu não posso comentar... Não, mas há ali uma questão que é, será, por vezes nós nos sentimos estrangeiros na nossa própria terra, enfim. Alguma vez te sentiste estrangeira, digamos assim? Sim, o tempo no todo. teu lugar? Mas basicamente nós temos estado a dizer que nos sentimos estrangeiros em qualquer lugar. Não sei, eu acho que a sua perspectiva é uma perspectiva muito específica em relação... Mas sim... Podemos estar a falar de um caso pontual, mas pode não ser, não é? Pode ser, às vezes, uma questão... Sim, não, todos nós nos sentimos estrangeiros em relação à definição do que é o lugar onde nós estamos, não é? Quem é o dono? Quem é que define o que é Madeira? Quem é que define quem é daqui e quem não é daqui, não é? Quem é que tem a autoridade para definir quem é o dono de um lugar? E, portanto, se nós estamos de fora, estamos de dentro, não é? Por isso que, no fundo, eu acho que do que nós temos estado aqui a falar é também de uma rebeldia constante, não é? O estar sempre do lado de fora de qualquer coisa que foi definido com autoridade, não é? Então, e pode haver esta contradição, quer dizer, quem vem de fora sente-se como sendo de cá e às vezes quem é de cá sente-se como estrangeiro. Sim, mas é assim, a ideia de Madeira, por exemplo, para alguém que, obviamente, eu não sou madeirense, mas a minha ideia de Madeira, ela é construída por madeirenses que, se calhar, são madeirenses que quem está aqui pode não considerar da mesma forma, ou pode considerar que são madeirenses, como os brasileiros que acharam que o Rufato traiu o Brasil ao fazer críticas ao que é o Estado do Brasil hoje, não é? Quando isso é uma forma de amor como outra qualquer. Ou seja, aí quem é que define essa ideia da autoridade, quem é que é o dono do que se deve dizer e do que define um lugar, não é? Todos nós definimos um lugar pela escolha que fazemos, por aquilo que dizemos. Para mim, a Madeira é o Herberto Helder, é o José Tolentino Mendonça, é o Edmundo Betancourt, são o José Agostinho Batista, enfim, todas as pessoas que escreveram sobre a Madeira, e vários deles que já não estão na Madeira e se calhar são vistos como pessoas que saíram da Madeira, para mim são a Madeira, não é? Quer dizer, a Madeira deles, a Madeira que está na obra deles, no que eles escreveram, é a Madeira para mim. Eu só posso falar, obviamente, dessa Madeira, não é? Não posso falar da Madeira de quem vive aqui, mas essa autoridade, a autoridade do que é um lugar, assim como eu dizer assim, eu não me revejo no que é o governo português hoje, no que é a definição do que é Portugal hoje,
de quem é patriota, o que é ser patriota em Portugal hoje, o que é ser um bom português e um mau português, não é? Quer dizer, isso cabe-nos a cada um definir. Todos nós temos o direito de fazer isso, todos nós temos o direito de definir isso. Luís Rufato, quer acrescentar alguma coisa em relação a isto? Ou... Não especificamente em relação a isso, é só um espanto que eu tenho em relação a essa história de que é lugar ou não lugar. Essa semana, eu acho que em Ceuta, teve uma neblina muito forte, e aí vários africanos pularam o muro, saíram correndo e entraram em Ceuta, entraram na Espanha, né? Eu não consigo entender isso, quer dizer, se você consegue pular um muro durante um nevoeiro, aí você pode estar num estado, mas se você tenta num dia que está de sol, eles te matam, assim, eu não consigo compreender isso. Então, eu continuo, para mim, o mundo é muito esquisito, é muito esquisito, eu não consigo compreender essa história de que, por exemplo, assim, os brasileiros adoram tirar passaporte europeu, adoram, assim, nossa, a coisa mais bacana do mundo é tirar um passaporte europeu. E eu nunca entendi isso também, porque, imagina, para quê? Sabe? Passaporte, sabe? Todas as vezes que alguém olha para mim, ele vai pedir o passaporte de qualquer jeito, sabe? Eu não sou nem brasileiro, eu sou mineiro. As pessoas lá em São Paulo falam assim, você é mineiro, né? Eu vou ser sempre mineiro em São Paulo. Sabe? Lá em Minas Gerais eu não sou mais mineiro, virei paulista. Ou seja, essa condição de não lugar, ela está em todos os lugares. Então, por isso que eu disse, e eu sinto mesmo, como eu não me sinto bem em lugar nenhum, eu sinto bem em qualquer lugar. Manuel Jorge Manuel, queres... Não tenho Paulo nada a Scott. Eu acho que nessa perspectiva que você coloca, e também no caso do Brasil, por um critério específico de leitura, de 81% a 85% dos brasileiros têm sangue índio, né? O próprio Thomas Mann, né, quando ganhou o Prêmio Nobel, eu estava contando aqui, alguns não sabiam disso, né? O Thomas Mann ganhou o Prêmio Nobel e os jornalistas estavam lá, vários do mundo inteiro, né, e ele selecionou 3 para conversar com ele depois, e dentre eles estava o Sérgio Buarque, de Holanda, que é o pai do Chico Buarque, né? Estava com 26 anos aqui na Europa, e fazendo, enfim, um garoto, e ele perguntou para o Thomas Mann, por que você me chamou junto com o alemão e o norte-americano para uma conversa específica? Ele disse, simples, porque a minha avó era índia com negro e eu sou brasileiro, porque meu pai foi trabalhar em Paraty, no Brasil, e eu não sou brasileiro como mestiço. E ele é o Thomas Mann, né, que é o orgulho da cultura, raça, né? Bom, o Hitler tinha sangue negro, né? A leitura do DNA mostrou isso, né, que ele não era tão puro quanto ele achava que era. Então essas relações são malucas porque uma das razões que me levou a escrever o livro O Habitante, que gira em torno de uma índiazinha de 14 anos que mora na beira da estrada por não ter onde ir. Os índios são jogados, né, por não ter espaço nas aldeias, são jogados nas beiras das estradas no Brasil. Isso não é em todo o Brasil, evidentemente, são casos específicos, mas perto de Porto Alegre tem essa situação. E foi o fato de que os adolescentes índios, a taxa de suicídio é muito alta. Embora o brasileiro se suicide muito pouco, os adolescentes índios, porque eles veem um mundo que eles não vão entrar mesmo, eles se matam. Então, essa questão, mas muito, sabe, esse romance me levou, porque o brasileiro na grande cidade, ele vê o índio já destroçado, aquele índio que, sabe, que morava ali originalmente, onde a cidade cresceu, e já foi destroçado, né? E nós, mesmo tendo sangue índio, nós temos medo de conversar com o índio e saber como ele está, como é a vida dele, como ele sobrevive, né? Enfim, são questões que não terminam mais porque foram 7 anos de pesquisa. Mas essa questão do estrangeiro, o nativo do Brasil, o nativo cuja cultura está dentro do nosso modo de pensar, se é verdade que nós somos portugueses, e somos, não importa se você é italiano, alemão, se você é brasileiro, você tem um jeito português de pensar. Nós somos índios também, muito índios, né? E mesmo essa presença ela não é suficiente, né, para descartar essa distância que é incrível, assim, porque o índio ele não é só invisível, como ele de fato é invisível no Brasil. Nesse momento tem liderança indígena sendo assassinada, tem a aldeia indígena sendo esmagada em função da promessa de desenvolvimento
brasileiro, geração de energia, produção de terras. Eu sou gaúcho, né? E tem uma piadinha muito pertinente, de certa forma, lá no Brasil, que diz assim, não é? Salve a floresta, não é? Evite o desmatamento, plante uma árvore e mate um gaúcho. Porque essa coisa do gaúcho, né? A plantação de soja, gado, desmatamento no Mato Grosso, Goiás, Amazônia, é bem complicado e evidentemente que os caras entram em reserva indígena. Já foi dito até que no Brasil índio tem terra demais. Então é uma guerra constante e apesar da herança, do legado, as ruas de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, é a mais rica e sempre vai carregar o Brasil nas costas, pro lado bem, pro lado ruim, o fato é que São Paulo é rico. As ruas são todas com nomes de índio, quase todas, assim, é uma coisa impressionante. E, no entanto, lá foi o parque de diversão dos... como é que chamava os que entraram sertão adentro? Bandeirantes. Dos bandeirantes, que são, inclusive, endeusados em praça pública e quando foram verdadeiros assassinos. Então, o Brasil é esse estrangeiro, né? Se você quer circular pelo mundo, você vai comprar passaporte de que país? Do Brasil, passaporte roubado, falso. Por quê? Você tem russo, chinês, né? Árabe, tem negro, tem branco, tem dinamarquês, tem... Entende? Que é o lugar que não tem esse controle. Então, esse liquidificador, né? Apesar do liquidificador ligado, né? Mesmo assim a gente não perde essa dimensão que o Rufato coloca aqui, né? Dele se achar um mineiro em São Paulo. Estamos mesmo na reta final, só dar ali a oportunidade a uma última questão. Bom dia, boa tarde. Bem, aí estão os estrangeiros, os brasileiros, aqui estão os nativos deste lado, não é? E acho que esta parte final fez-nos descer à terra com as intervenções, as perguntas que foram postas por aquele jovem. Porque isto de ser estrangeiro não é um conceito na filibata, não é? Convém analisarmos também o nosso Mato Grosso, a nossa Bahia, aqui na terra onde nós estamos. Também o seu psicólogo apontou para isso. E se me permite, aquele jovem, ele foi nas zonas altas, não pensem que é da alta nobreza, não. É de altas, as zonas pobres, aqui mais pobres, não sei se ficou percebido. Quanto à nomenclatura, cubano e por aí fora, em título de brincadeira também, mas é histórica. Aí na Madeira é um sujeito chamado Padre Martins, que, enfim, não afinava pela quinta vigia, não é? Pela vigia Está no uso da palavra. Sim, pela vigia da quinta. E Aldibonson, publicamente, o chamado vigia da quinta, disse: o Cavaco Silva é um bom madeirense. O Padre Martins é um reles cubano. Agora tirem-se destas. Estão a ver, aqui na Madeira, quem não afina pela orquestra oficial é um baiano no Rio. É um baiano no Rio. Bom, eu estou com uma introdução e para rir, isto é preciso também dar... Preciso descer à terra, mas não às cegas. Eu queria dizer o seguinte, todo este painel tão sugestivo, por vezes cria em nós, parece um ato de contorcionismo psicológico. Nós somos todos os imigrantes revoltados, só estamos bem, não estamos. Se distinguir o que é ser estrangeiro, nos sentirmos estrangeiros, como o tema anterior, não é? Tal qual a continuação do anterior. É para fruição pessoal ou é para a utilidade dos outros? Se é para fruição pessoal e também utilidade dos outros, íamos repescar aquela alegoria do Chesterton, do homem que dá a volta ao mundo à procura de uma ilha, ou então a Ilha do Outro Mundo, do Fernando Pessoa, que todos nós conhecemos, não é? A Ilha do Outro Mundo está em nós. E por vezes, criamos quase que uma anomia, uma atonia interior,
Acho que devemos sentir-nos bem na nossa terra e lutarmos por ela. Isto acho que, quer-me parecer, que isto é uma conclusão, para mim ao menos, mais útil do que propriamente a conceptualização da figura, do figurino, o chamado estrangeiro. Nós aqui estamos também, agradecemos imenso, claro está, vós que viestes aqui à Madeira, fizeste-nos ficar menos ilhas, e com isso agradecemos. Agora, o apelo grande é que ninguém na Madeira se sinta estrangeiro, que lute para ser senhor também da sua terra. Muito obrigado. Esta intervenção do Padre Martins, muito conhecido aqui na Madeira, e, enfim, é um mote para encerrarmos esta conversa cruzada, enfim, dando uma última palavra aos nossos convidados, quase que em jeito de síntese. O que é que podemos concluir de tudo isto, Luís Rufato? Eu vou concluir perguntando primeiro o seguinte, eu gostaria também de ter esse posicionamento de minha terra, mas, por exemplo, eu me pergunto, qual é a minha terra? Os meus avós vieram da Itália, da região de Pádua, que ninguém sabe de onde, meus avós paternos vieram de Portugal, não tem a menor ideia de onde, foram para Minas, para uma cidade, uma colônia em Rodeiro, depois meus pais foram para Cataguases, de Cataguases eu saí, fui estudar em Juiz de Fora, fui depois trabalhar em São Paulo. Qual é a minha terra? Eu não sei. Porque o grande problema é que quando você migra, você não perde só língua, gastronomia, não, você perde uma coisa importantíssima, que é o cemitério. Parece que brincadeira. Não, o que é o cemitério? O cemitério é a sua história. E quem não tem a sua história não é nada. No Brasil, quem é alguma coisa são as pessoas que têm 300, 400 anos de história, mas nós não temos nada de história, nós somos ainda imigrando, nós não somos nem imigrantes ainda, nós somos imigrando. Então, assim, nós não conseguimos, da minha família, enterrar 2 gerações no mesmo cemitério até hoje, então nós não temos história. Manuel Jorge Marmelo, para concluir também. Bom, eu pegava numa coisa que tu disseste há pouco, que é o mundo é um lugar esquisito, não é? Basicamente para dizer 2 coisas. Eu sei qual é a minha terra, é a terra onde nasci e onde vivo até hoje, que é o Porto. Aliás, nota-se pelo sotaque. Tripeiro. Exatamente. Mas, enquanto ser humano, gostava que a minha terra pela qual eu pudesse lutar não fosse o Porto, nem Portugal, fosse o mundo todo, o planeta Terra, o tal planeta que não tem nome de Deus romano nem grego. Eu gostava de viver num mundo menos estranho e onde não fosse preciso saltar uma cerca com nevoeiro para entrar em Espanha e não fosse preciso mostrar um passaporte para entrar noutro sítio qualquer e poder sentir-me brasileiro no Brasil, cabo-verdiano em Cabo Verde, inglês em Londres. Isso era um mundo que seria menos esquisito e que me interessaria a mim enquanto pessoa. Alexandra? Sim, eu sou lisboeta, como o Marmelo sim, sou lisboeta, mas Lisboa é aquele lugar onde nós estamos sempre voltados para a água, não é? Eu lembro-me sempre de uma coisa que o António Espanha, o historiador António Espanha, dizia a propósito do que é a nossa história, que nós tínhamos Espanha pelas costas e que era assim uma espécie de muro e depois tínhamos água em frente, o que faz de nós assim uma espécie de ilhéus também, não é? Portanto, acho que nós não somos bem continentais, somos assim uma coisa já meio lançada à água, não é? Eu pelo menos sempre me senti assim, sempre tive esse horizonte de água à minha frente e sempre achei que tinha que ir para algum lado. Isso é a nossa história também, de certa forma, não é? Portanto, essa ideia de casa, ela já está, para mim, já está em movimento. Se calhar ser lisboeta também é isso. Ser lisboeta é já estar meio lançada à água, não sei, eu gosto dessa ideia. Só queria, há pouco esqueci-me, a Ana Teresa Pereira, que eu tive a grande alegria de encontrar ali naquele átrio, que para mim também faz parte do que é a Madeira, e do que é Madeira e do que a Madeira é o mundo, porque a obra da Ana Teresa Pereira é isso, está lá a Madeira e depois está lá o mundo inteiro que ela fez dela. Paulo Scott. Não, só para dizer que aqui esse é o último evento que eu participo, e eu queria dizer que eu me senti em casa aqui e agradecer mais uma vez o carinho de vocês aqui e muito obrigado pelo convite de novo.
E desta forma concluímos esta conversa cruzada. Foi naturalmente um prazer, julgo eu, dos que estão aqui e também dos que estão aí. Agradecer a todos. Foi um prazer, naturalmente, da minha parte, moderar esta mesa com gente deste calibre. Bom fim de semana.